Nessa prática, nós iremos trabalhar com a comunicação SPI. Estou aqui com o datasheet aberto, estou aqui no capítulo 16, onde mostra a seção da USC, Universal Serial Communication Interface, USC. A USC, no caso desse microcontrolador, ele tem a USC A e a USC B. A USC A ela pode trabalhar no modo UART ou no modo SPI. A USC B, por sua vez, ela pode trabalhar no modo SPI também ou I2C. Então, para essa prática, eu posso usar tanto a USC A no modo SPI ou USC B no modo SPI. Eu escolhi aqui a USC B para trabalhar no modo SPI. Então, nesse capítulo 16, ele fala da USC, no caso a USC B, nosso microcontrolador, no modo SPI. Então, se a gente olhar aqui bem, ó, ele vai falar que a USC B pode trabalhar no modo I2C, ou SPI, que é o nosso caso. E aqui ele vai falar das características desse modo SPI, entre eles, que você pode enviar dados de 7 ou 8 bits de largura, pode escolher se vai enviar o bit menos significativo ou mais significativo. Se você quiser fazer uma comunicação com 3 pinos ou 4 pinos, pode configurar qual tipo de modo de operação, se modo mestre ou modo escravo, entre outras características. Aqui está o diagrama de blocos da USC B no modo SPI. Então, se a gente reparar bem, ó, nós visualizamos que ele tem dois registradores, buffers, distintos. O RX buffer, que é o registrador de recepção de dados, e esse é o buffer, ou registrador de transmissão de dados. Então, toda vez que eu quiser transmitir algum dado, eu vou carregar esse registrador com o valor que eu quiser. Por exemplo, digamos que eu quero enviar o valor 10 para algum dispositivo externo. Então, vou aqui nesse registrador e coloco igual a 10. Lá no meu programa em C, o CB txbuffer igual a 10. Esse valor 10 vai ser transferido via SPI. Aqui tem a seleção de fonte de clock, eu posso ter o clock secundário ou o clock... Quer dizer, eu posso ter o clock auxiliar ou o clock secundário. E aqui estão os pinos da comunicação. Pino SOME, que é Slave Out Master Input. E aqui Slave In Master Output. E aqui o sinal de clock. E aqui um sinal que é usado para conexão com outros mestres. Nessa prática, nós não iremos utilizar esse pino. Nós somente iremos utilizar esse pino aqui, Master Out. Por quê? Porque o microcontrolador vai estar no modo mestre, ao passo que o 595N estará no modo escravo. Então, eu vou usar esse pino aqui como pino de saída para conectar lá no 595, no qual a gente vai implementar uma contagem através dessa comunicação. Então, aqui, o que nós precisamos entender? Repare que aqui ó, nós temos uma flag e aqui nós temos uma outra flag. Por meio dessas flags, principalmente essa flag aqui, ó, por meio dessa flag, eu tenho a informação se o dado foi transmitido ou não. Uma grande observação da comunicação SPI é que quando você transmite algum dado, ao mesmo tempo, ele vai receber algum dado. Embora você não conecte esse pino, toda vez que você transmitisse algum dado, sempre será transmitido algum dado. E o dado recebido vai chegar aqui nesse registrador. Quando os 8 bits chegarem aqui nesse registrador, ele subirá aqui para o registrador de recepção. Quando isso acontecer, a flag RX e FG é setada, indicando que foi recebido um novo dado. Ora,
foi recebido um novo dado, mas também foi transmitido um novo dado. Porque na SPI, como estou dizendo aqui, é sempre assim. Quando você transmite um dado, você recebe outro dado ao mesmo tempo. Então, como é que eu sei que foi transmitido os 8 bits ou não? É só olhar para essa flag aqui. Se essa flag estiver em nível lógico 1, significa dizer que o dado foi transmitido com sucesso. Diferentemente dessa flag. Essa flag só diz o seguinte: essa flag indica que o registrador TXBuffer está pronto para receber o novo dado. Não indica necessariamente que o dado foi transmitido. Então, esse significado dessa flag é bem diferente da comunicação WART, por exemplo. Porque lá na WART, quando você transmite alguma coisa, essa flag é setada. Aqui não. Aqui só é setada quando esse registrador está pronto para receber o novo dado. Não significa dizer que foi transmitido o dado. Isso aqui é bem importante. Se fosse na WART, tudo bem. Quando esse bit vai para 1, significa que foi transmitido. Na SPI, quando esse bit vai para 1, não significa dizer necessariamente que o dado já foi transmitido. Como é que eu tenho essa informação? Por esse bit RX e FG. Aí sim, eu tenho certeza que os 8 bits foram enviados. Então, se eu quiser saber se o dado foi enviado ou não, basta eu ver essa flag. Então, basicamente é isso de explicação. Vamos aqui para o código. Então, o que foi que eu fiz? Eu configurei a minha USCB, eu habilitei ela aqui na minha configuração, vim aqui na aba de Basic User, coloco qual modo que ela vai trabalhar. Repare que eu tenho o modo SPI e o modo I2C. Ela vai trabalhar no modo SPI. Como foi mostrado aqui no início, aqui, no datasheet, ele pode trabalhar no modo I2C ou SPI. Então, vamos colocar aqui SPI, que é o nosso caso. E aqui, ó, eu indico qual é o modo, se é modo mestre ou modo escravo. Nosso microcontrolador vai estar no modo mestre. E digo aqui qual pino vai ser o sinal de clock. Então, eu tenho que dizer qual pino que vai ser o meu CLK, o meu sinal de clock, o pino P1.5. E indico quem vai ser o meu CIMO, ou seja, meu pino de Master Out e Slave In, que é o pino P1.7. Ou seja, eu vou usar os pinos P1.5 e P1.7 para serem, respectivamente, o sinal de clock, que é esse sinal aqui de cima, e o dado. Então, lá no protoboard, eu vou pegar o pino P1.7 e conectar lá no meu 595. E vou pegar também o P1.5, que vai ser o sinal de clock. Aqui, ó, eu indico qual a taxa de transferência. Eu coloquei aqui como sendo customizada, ou seja, personalizada, e coloquei aqui 1 milhão de bits por segundo. Ou seja, o tempo de cada bit vai ser 1 microsegundo. E aqui, pessoal, eu coloco, ó, qual modo de funcionamento. Eu coloquei nesse modo aqui, em que a polaridade é 0, certo? Ou seja, o estado inativo slow, ó. Ou seja, quando o clock não está pulsando, quando está inativo, ele fica constantemente nível 0. E aqui, repare, se eu mudar aqui, ó, vai mudar a forma como é transmitido o dado. Então, vamos colocar nesse modo, tá certo? Por quê? Porque o meu 595, ele trabalha por borda de subida. Então, quando o clock subir, mesmo no meio do bit, ó, do tempo do bit, essa largura corresponde ao tempo do bit, ó, que é o microsegundo. Então, exatamente na metade do tempo do bit, onde o bit está estável, vai haver a borda de subida. E o 595, ao detectar essa borda de subida, ele vai ler o dado presente na linha, na conexão CIMO, que nível está, se é nível lógico alto ou nível lógico zero. Então, a cada borda de subida, ele vai ler, primeiro, o bit mais significativo, o segundo bit mais significativo e assim por diante. Bom, aqui, vamos colocar nesse modo. Eu tenho outros 3 modos de funcionamento, modos de operação para SPI, mas eu acho que
essa forma fica mais simples de entender, certo? Pois bem, feita a configuração, vamos aqui para o código. Então, aqui no código, o que foi que eu fiz? Eu declarei uma variável contador, eu a inicializei com 0. Então, coloquei aqui um contador de 8 bits, tá certo? E esse contador é sem sinal, 8 bits inteiro, perfeito? Logo, esse meu contador vai de 0 a 255. Muito bem. Aqui, ó, eu usei a P2.1 como sinal de clear do valor armazenado no 595. Porque o 595 ele tem uma entrada de clear, que nem um flip-flop. Flip-flop não tem uma entrada de clear para zerar conteúdo armazenado por ele. Então, da mesma forma, o 595 possui. O 595 possui, na realidade, 8 ou 9 flip-flops dispostos em cascata ou em série, de modo que cada flip-flop vai armazenar um bit. Então, eu posso zerar todos os bits desses flip-flops dentro do 595, zerando a contagem lá dentro do 595. Em seguida, porque na verdade isso aqui, pessoal, eu dou uma borda de subida. Eu zero o P2.1, deixo o P2.1 em 0 nessa linha, e aqui na próxima linha eu coloco ela em 1. Ou seja, com isso, eu provoco uma borda de subida. Porque para zerar o 595, para dar um clear no 595, eu tenho que provocar uma borda de subida nele. Eu provoco essa borda de subida aqui, e aqui entro no laço infinito. No laço infinito, eu aguardo o tempo de estouro do timer 0. Eu configurei esse timer 0 para me dar uma base de tempo de 1 segundo. Então, é só você vir aqui, ó, eu fui aqui em timer 0, selecionei a fonte de clock auxiliar com 112 kHz e coloquei no modo Up Mode e coloquei aqui meu tempo desejado. Coloquei aqui 1000 milissegundos ou 1 segundo. Então, colocado aqui, então, quando essa flag for para 1, significa dizer que passou 1 segundo. Houve estouro de contagem do timer. Então, quando eu fizer isso, o que eu vou fazer? Eu vou comutar o bit P2.5, tá certo? P2.5. Que eu usei isso aqui só para, se não me engano, foi só para testar se isso aqui está realmente funcionando, certo? Ou seja, se realmente o meu temporizador está funcionando, ou em outras palavras, a cada segundo, o estado do pino P2.5 será comutado de estado. P2.5. Isso aqui só para o teste. Como eu quero guardar mais um segundo, eu tenho que zerar essa flag. Então, venho, zera a flag do timer para aguardar mais um segundo. Passou um segundo? Passou. Então, incremento o contador. Incrementa o contador. Incrementado o contador, eu passo o valor desse contador para o TX-Buffer. Lembremos nós que o TX-Buffer é o registrador de transmissão. É o registrador de transmissão da comunicação. Então, quando eu carrego um valor nesse registrador, no mesmo instante, o periférico USB no modo SPI começa a pulsar o sinal de clock. Vamos mostrar aqui. Quando eu faço aquilo ali, começa a pulsar o sinal de clock e os bits do dado são transmitidos a cada bit de clock. E aqui, ó, eu aguardo, detalhe, ó, aguardo transmitir, porque como eu falei agora há pouco, quando é que eu sei que transmitiu? Quando essa flag do RX, veja bem, do RX é setada. Se fosse comunicação UART, aí sim, aí eu teria que esperar o TX. Mas como é SPI, eu tenho que olhar para a flag RX. Isso aqui é bem importante.
Após ter transmitido o dado, eu vou zerar essa flag. Zero essa flag para aguardar uma nova transmissão de dados com sucesso e em seguida eu dou um pulso de clock por borda de descida no pino RCLK do 595 para que esse dado que foi enviado para o 595 ser de fato armazenado nele e colocado na saída dos pinos do circuito integrado 595. Então eu preciso fazer isso. Do contrário, não vai funcionar. Então, novamente, aguarda um segundo, repete tudo novamente. Ou seja, a cada um segundo eu estou transmitindo o valor da contagem. Vamos imaginar que o contador seja uma variável segundo. Então, a cada segundo eu tenho um novo valor do contador. Então, inicio com 0, aqui 0. Passou um segundo, o contador vai para 1. Esse valor 1 jogo no TXBuffer. Passou mais um segundo, o contador passa para 2. Jogo esse valor 2 no TXBuffer. O valor 2 é transmitido. Quando é que eu sei que foi transmitido? Quando essa flag vai para 1. Quando essa flag for para 1, isso aqui deixa de ser verdadeiro, vira falso, ele sai do while e vem para cá e zera a flag. Então, basicamente é isso a configuração.